marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. A canção infantil fala ir para o quartel, mas no crime organizado, quem não marcha direito vai direto para a vala. Começa agora uma investigação exclusiva do Easy News. Olá, eu sou Amélia Maslow e agora vamos revelar como funciona o processo de aliciamento do crime organizado e de que forma ele transforma suas presas em verdadeiros soldados descartáveis. As redes sociais ostentam um estilo de vida impressionante, mas por trás das fotos, o luxo é só para os veteranos do crime. Imigrantes e recém-chegados são os alvos preferidos, pois a dificuldade financeira se torna a porta de entrada perfeita para o crime. A promessa é sedutora, mas o preço é a liberdade. Para turistas e imigrantes, o risco é ainda maior, pois a aproximação quase sempre é sutil. Perguntam quanto tempo você está na cidade, se você tem emprego, se você está sozinho e se alguém te aguarda. E geralmente é assim que começa. Eu sou Lexo Silva da Wizard News e estamos aqui com o Maverick Smith para falar sobre o tempo que ele ficou no mundo do crime. Maverick, o que estava acontecendo na sua vida quando o crime bateu na sua porta? Eu, eu tava num momento meio, vamos dizer, depressivo, o ambiente. Não que eu estava em depressão, mas eu tava num momento muito ruim de financeiro. Tinha, não fazia muito tempo que eu tinha perdido meus pais e eu tava meio que sem rumo. E quando apareceu, digamos que parecia uma oportunidade única. Ah, e qual foi a frase ou promessa que te convenceu a entrar nesse mundo do crime, Maverick? Eu acredito que não foi alguma frase, nenhuma promessa. Eu acredito que foi mais um pouco do meu ego, sabe? De eu querer mostrar que eu posso ser alguém e, assim, digamos assim, o que veio até mim poder chegar a isso foi um convite de um amigo meu. E nesse momento da minha vida ele veio, que ele tinha uma oportunidade única, que a gente poderia estar ganhando muito dinheiro e entrar em uma facção, digamos assim, e querendo ou não contribuir ali. Só que sim, o que mais me chamou a atenção realmente foi quando ele falou que, digamos assim, eu ia entrar direto na administração. Então, tipo, foi um ponto muito forte que realmente me fez querer. Entendi. Foi o status mesmo ali, né, Uhum. que te acessou. E de repente, para quem não tem essa promessa de liderança, como é o dia a dia dessas pessoas que são É aliciadas? só corrida, não tem vitória. Escravizado, digamos assim, é uma palavra um pouco forte, mas nem tanto, sabe? Eu acredito que em outros lugares deve ser às vezes até pior. E Maverick, depois que você saiu desse mundo, né, do crime, o que você conseguiu construir depois disso? Aqui eu acabei encontrando outras oportunidades. Fui abraçado pela Benes, eu fiz minha família, onde é meu ponto seguro. E através deles realmente eu consegui tudo que eu tenho. Tanto, tipo, em questão de bens, casa, carro, barco, helicóptero, tudo eu consegui dali. Mas você conseguiu conquistar de forma legal, é isso? Isso, no crime eu realmente consegui bastante coisa também, não nego. Vivia bem, ostentava, digamos assim. Vamos falar bem a verdade, sabe? Pra você conseguir ter uma vida boa no crime, você tem que ser de cima. Porque quem tá embaixo só se lasca, velho. Só se lasca com força mesmo. Mas acho que a gente passa por muitas coisas que você nunca pensa que vai ver ou que vai acontecer. E quando você vê acontecendo, realmente, se você não tiver um pouco de sangue frio, digamos assim, você acaba passando apuro. Que é aquela coisa, passou, fiz errado, mas levei como aprendizado. Eu acho que o que eu fiz errado eu já paguei e é isso. Ah, perfeito. Entendi. E Maverick, se você pudesse falar com alguém que está sendo ali aliciado para esse mundo, o que você diria para essa pessoa?
seria repensar um pouco mais. Você tem oportunidades melhores, digamos assim. Entendi, Maverick. Obrigado, Maverick, pelo seu tempo, tá? Por aceitar o convite e pelos seus esclarecimentos e alertar a população. Outros são seduzidos pelo discurso de família, às vezes chegam a ser adotados, e aí aceitam qualquer risco para receber a validação afetiva. Olá, estamos hoje com um cidadão que, por motivos pessoais, não quis se identificar. E o que te levou, o que te motivou a entrar nesse mundo do crime? Bom, pra começar, eu nunca quis ser um criminoso, sabe? Uhum. Eu só queria estar perto da minha família. Então, a minha motivação foi justamente essa. Fazer parte de algo. Então, assim, eu acreditei de fato que o sobrenome da minha família era sinônimo mesmo de lealdade, sabe? De estar junto, de fazer tudo pela família. E quando você é adotado, você acaba tentando merecer mesmo cada parte desse amor que estão te oferecendo. Entendi. Você já se sentiu dividido entre fazer ali o que era certo ou decepcionar ali a sua família? Bom, sim, porque como eu queria estar com eles, né? Eu tentava fazer tudo certo, né? O máximo que eu podia. E isso foi o que mais acabou me levando pra lugares e fazendo coisas que eu sinceramente nunca quis fazer, nunca me imaginei fazendo. E o que finalmente te fez tomar a decisão de sair desse mundo? Eu queria uma vida nova, sabe? Uma chance de fazer tudo de novo e seguir os meus sonhos mesmo, sonhos que eu cresci tendo, sabe? Eu acreditava que podia ser certo pra mim. Então, eu sabia que o preço ia ser alto. Que o preço de fato seria minha família virando as costas pra mim. Entendi. Se você pudesse falar diretamente para aquela versão jovem ali, que estava ali no momento de entrar, o que você diria? E existem outras formas de estar junto, de ser leal, de amar a sua família e ser amado por ela. Ainda que te digam ao contrário. Tipo, ame literalmente do seu jeito, sabe? E se isso não for o suficiente, é que provavelmente você tá com as pessoas erradas. Não porque você tá errado. E que alerta você deixaria? Seja autêntico. Seja fiel aos seus próprios princípios, sabe? Crie princípios pra si. Crie objetivos pra si. E se você precisar se afastar, por mais difícil que seja, se afaste. E a família de verdade quer estar perto. Nem que seja transgredindo alguma lei. Obrigado. Obrigado por ajudar a esclarecer, dar dicas e comportamento dos futuros possíveis aliciados. Ohayô, pessoal! Convidar vocês para conhecer um pouco mais aqui do nosso cantinho. Se vocês estão procurando um lugar com atendimento de qualidade, com muito amor e responsabilidade com os clientes, vocês podem ter certeza que aqui no Cat é o lugar certo para vocês. Olá, eu sou Dom Pecorário e hoje nós estamos aqui para entender melhor por que tantas pessoas acabam caindo no crime organizado. Estamos aqui com uma convidada especial que vai explicar
Como os fatores emocionais, sociais e até familiares contribuem para que indivíduos se sujeitem a essa vida de criminalidade. Olá, pessoal. Eu sou a Su Thompson. Atualmente eu sou diretora ali no Hospital Santa Marcelina e também sou responsável pelo setor de psicologia. Certo, doutora Sui. A minha pergunta para ti é: existe algum perfil psicológico mais vulnerável? Então é um pouco complexo a gente afirmar que existe um único perfil, né? Porque não existe, né, um único perfil, mas sim existe fatores, né, de vulnerabilidade, né, que são pessoas que vivem em situações de desamparo emocional, baixa autoestima. Também tem a parte que acaba pegando bastante, que é a exclusão social, né, também tem a falta do apoio, né, familiar. Também tem questão da instabilidade financeira ou até mesmo afetiva, né? Então essas pessoas tendem a ser mais suscetíveis a promessas que oferecem pertencimento, proteção, ou até melhoria de vida, né? Então é a combinação entre esse contexto, né, e a fragilidade emocional que acaba criando a vulnerabilidade. Certo. E o que faz uma pessoa comum, sem histórico criminal nenhum, cair nesse processo de aliciamento? Bom, primeiro tem que entender como é que funciona, né, o aliciamento, né? Que ele não começa com um crime, né? Ele começa ali, como eu mencionei antes, né? Com acolhimento, amizade, atenção, né? Grupos criminosos, né? Eles têm essas estratégias, né? Semelhantes a seitas e relacionamentos abusivos, né? Então, o primeiro passo é identificar o que falta à pessoa, né? E suprir isso temporariamente, né, criando dependência psicológica. Então, quando o indivíduo percebe que já está emocionalmente, né, envolvido e sente que deve lealdade a esse grupo, sabe? Certo. Então, você me diria que é possível identificar sinais que alguém está sendo influenciado por grupos criminosos? Ah, sim, é bem comum, né? E alguns desses sinais incluem mudança repentina de comportamento, né? O círculo social, a pessoa começa a se afastar de alguns amigos, parentes, tu vê que ela tá andando com umas pessoas diferentes. A adoção, né, daquele discurso, né, que exalta a violência ou a vida fácil, aquelas mudanças bruscas de humor, né, quando questionado sobre novas amizades, e também aumento de segredos, né, evasivas sobre dinheiro ou atividades. Então, esses sinais não confirmam o crime em si, mas indicam que tem uma influência externa, né, quanto à vulnerabilidade emocional dela, sabe, que algo tá afetando já. Depois que uma pessoa ela se envolve com crime, quais são os danos psicológicos, né, e os traumas que surgem depois? Bom, uma dessas situações, né, é transtorno de ansiedade, hipervigilância e medo, né, constante. Às vezes também tem casos de depressão, sentimento de culpa e vergonha. Também tem o luto, né, por perdas afetivas. E também começa a ver aquela dificuldade de confiar em outras pessoas, né? E alguns traumas que ficam assim, sabe? Que começa a sofrer ameaças, um monte de coisas, assim, tá naquele ambiente de constante ameaça. A senhora poderia me falar por que muitas pessoas confundem essa promessa de cuidado com controle e abuso? Então, é uma coisa bem delicada, porque a manipulação começa parecendo cuidado, né? Como eu falei, eles criam aquela dependência ali emocional como um relacionamento tóxico, né? Então, assim como relações abusivas, né? O abusador ele vai oferecer atenção, proximidade, proteção. Com o tempo, isso se transforma em cobrança, controle, o medo, principalmente. E a pessoa não percebe essa transição, pois já está emocionalmente envolvida. E o cuidado é apenas a isca, sabe, para atrair a pessoa para essa situação. Certo, doutora Sui. Você tem algo assim para concluir esse momento, sua fala, alguma dica, algo que poderia alertar a população? Eu vou disponibilizar, né, a nossa rede ali de profissionais, né,
do Santa Marcelina para ter esse cuidado, sabe, mais de perto. Porque foi algo que a gente nunca parou para pensar que realmente acaba afetando a população da Cidade dos Anjos. Então a gente vai estar mais atento a essa situação. E muito obrigada por ter chamado para poder explicar essas situações que acabam sendo complexas ao olhar da sociedade. Doutora Sui, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós, Luísio, agradecemos e nós podemos perceber que no mundo do crime, promessa vira armadilha. E quando essa promessa vira crime, a lei não perdoa. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui com o subtenente e a capitã. Eles vão explicar quais são as consequências reais para quem aceita essas promessas e como também a gente pode identificar essas propostas. Eu acho que o perfil que a gente mais encontra são pessoas vislumbradas com dinheiro fácil, com carrões, com foto com armas e status, né? Eles buscam esse status de poder fictício e acabam caindo nas garras do crime. Hein? E qual é o método mais comum de abordagem que o crime usa para poder atrair essas pessoas, né? É comum a gente ver eles abordando em locais de comum acesso, muito na academia e nas praças. Festas também podem acontecer, mas eu observo muito como parte investigativa, praça e academia. Eu acho que o melhor a se fazer é prestar atenção que as propostas geralmente são ilusórias e são muito altas, né? Ah, você não vai correr tanto risco, não tem perigo, e é dinheiro fácil que tá vindo. Então, nada cai do céu, né? É importante a gente manter os pés no chão e não acreditar em Papai Noel, né? Apesar que tá chegando o Natal, é importante as criancinhas acreditarem, nós não. É verdade, né? E após essa identificação, o que a pessoa deve fazer quando perceber essa proposta? Ela tem que coletar o máximo de informação possível, ver até onde ele vai com as informações, pegar o contato, o nome da pessoa, ver Instagram e questionar como que ela consegue e informar a Polícia Militar, principalmente a GRI, a parte investigativa, para a gente averiguar a situação. Quando alguém se envolve nesse tipo de crime, quais são as punições previstas pela lei e em quais casos, né, em quais situações a fiança é permitida? O nosso Código Penal é bem abrangente, né? Dependendo do tipo de crime que a pessoa comete, desde furto de porta-mala até roubo de banco central, a gente tem crime previsto para isso na lei e pena prevista para isso também. A maioria dos crimes que são inafiançáveis é o que envolve a vida humana, né? Seja o atentado de homicídio contra servidor público ou contra civil, são os mais comuns aí que são inafiançáveis. Fora isso, existe o crime de desacato também, que é inafiançável. Mas, por exemplo, se ele roubou uma barbearia, ele tem a opção de pagar fiança. Se ele fizer uma corrida ilegal, ele tem a opção de pagar fiança. Desde que não acumule esses outros crimes em conjunto, né? É importante frisar que estamos de olho, estamos presentes na cidade e a gente não tá dando espaço para esse tipo de coisa. Sempre vai ter alguém vendo e correndo atrás de bandido e prendendo. E se acha que o crime compensa, queira passar uma temporada lá na prisão, olhando pro nada, esperando o tempo passar. Qualquer tipo de crime vai ser combatido e pode ser de forma leve ou até mesmo extrema, em casos que a gente já observou aqui com uma operação. Então, às vezes, o crime custa muito caro. Dentro do crime, promessa dura pouco, mas as consequências duram a vida inteira. Vamos agora voltar para o nosso estúdio com a Amélia. A realidade é clara. O crime não acolhe. Ele manipula, engana, explora e destrói. Eu sou Amélia Maslow e essa foi mais uma edição do Weasel News.